Fala galera, beleza? Será que dá para aprender a ler em inglês utilizando o Duolingo? Se eu terminar lá o Duolingo, fazer todas as lições, eu vou conseguir pegar um livro desse aqui, dessa grossura, eu vou conseguir ler ele em inglês? É isso que eu vou responder para vocês aqui e dar alguns exemplos bem claros de como é que isso é possível. Como eu falei no vídeo anterior aqui, eu tô lendo esses livrinhos em inglês, e aí muita gente me perguntou lá no Instagram, falando assim, pô, tem alguns livrinhos ali que tem muita palavra diferente que eu não consigo ler, tem palavras que eu não conheço. E aí eu falava pra pessoa ler um de nível mais baixo, ela tava querendo ler um de nível alto lá, era B2. Não tinha como. Se ela não tem a quantidade suficiente de vocabulário para ler naquele nível, ela não vai conseguir, vai ser uma leitura travada. E onde é que o Duolingo entra nessa história? Calma que eu vou explicar. Para e pensa só, qual é a diferença desses dois livros aqui? Esse aqui e esse. Obviamente você consegue perceber que esse aqui é mais grosso e esse aqui é mais fino. Mas além disso, qual é a outra diferença? Provavelmente, você deve estar pensando aqui, esse aqui tem mais palavras únicas do que esse. Ou seja, esse aqui é um livro mais denso, mais difícil de você ler do que esse aqui. Ele por si só já é difícil porque é um livro de filosofia. Esse aqui é uma historinha comum que tem palavras comuns. Então, quanto maior o livro, mais palavras únicas tiver. Presta atenção, isso é muito importante. Palavras únicas. Elas são a quantidade de vocabulário que vai fazer a dificuldade, vai fazer o nível do livro. Ou seja, se você tem um nível de inglês intermediário e tentar ler um livro desse aqui, dificilmente você vai conseguir, porque é um livro mais denso. Porém, se você tem um nível intermediário e for ler um desse aqui, você vai conseguir. Olha só que interessante, com o Duolingo, só fazendo ele, terminando as liçõezinhas lá, em média, a gente vai conseguir 2.000 palavras únicas. Ou seja, a gente vai aprender 2.000 palavras dentro de frases, que é o mais importante. E aí essas frases, essas 2.000 palavras, vai ajudar a gente no seguinte. Eu tenho aqui ó, o primeiro livrinho, que é o A1. Vou fazer uma comparação aqui para vocês. Esse livrinho aqui ele tem 543 palavras únicas. Ou seja, se você terminar o Duolingo, fazer todas as lições lá, revisar bonitinho e souber essas palavras que ele te ensina 2.000, provavelmente esse livro aqui vai ser fácil para você ler, você não vai ter dificuldade. Esse aqui é de nível A1. Agora vamos para um de nível A2 para vocês verem a diferença. Enquanto aquele tinha em média de 500, esse aqui já tem 833 palavras únicas. Já ficou um pouco mais difícil porque a quantidade de palavras que você tem que conhecer é maior, então esse aqui já vai ter um pouquinho mais de dificuldade para você ler do que o outro. Porém, se você souber as 2.000 palavras, ainda assim dá para considerar que vai ser uma leitura mais fácil. Vamos aumentar o nível aqui, vamos lá pro B1, só para a gente fazer alguma comparação. Olha só, aqui já no B1 tem 1.175 palavras únicas, ou seja, metade do que o Duolingo ensina. Porém, quando a gente aprende 2.000 palavras, faz de quando você aprendeu as 2.000 lá do Duolingo, você não vai ter fresco essas 2.000 palavras na sua cabeça. É super comum você esquecer algumas palavras, ou muitas na verdade, é bem comum. Quanto mais você usa, mais está fresca na sua cabeça. Quanto menos você usa, menos está fresca. Então você não vai usar aquelas 2.000 sempre. Ou seja, você pode considerar ali que você sabe umas 1.600, 1.700 fresca na sua cabeça. Porém, quando você for ler esse livro aqui, tem 1.175. Aí sim, já começa a ficar um pouco mais dificilzinho para você ler, porque vai ter palavras que você lembra e não lembra. E o mais legal, quando você lê um livro desse aqui, ele tem mais conteúdo, mais páginas, olha só, esse aqui tem 13.000 palavras já no total, ou seja, repete bastante as palavras. Quanto mais você lê, mais você vai ver aquela mesma palavra que você não sabia, mais ela vai ficar fresca na sua cabeça. Isso que é o interessante dos livros. A gente aprende as coisas lá no Duolingo, as palavrinhas, as frasezinhas simples, e aí você começa a ler livros aqui com níveis que vai aumentando cada vez mais, você vai revisando as palavras e assim fica fresco na sua cabeça. Então quando você for falar inglês, escrever, ou até mesmo ouvir alguma coisa, você vai lembrar dessas frases e vai ser fácil para você entender. Então na minha concepção, utilizando somente o Duolingo lá, aprendendo as 2.000 palavras, você vai conseguir ler livros em inglês. Claro que vai ser de acordo com o seu nível. Uma coisa muito importante, se você for ler um livro em inglês e tiver muito travado, muito difícil, esquece, você vai estar perdendo seu tempo. Na verdade, você pode até estar estudando, mas não vai ser eficiente, você vai estar meio que travado. Pegar um livro que te proporcione um pouquinho de dificuldade, assim, na dose certa para você ler, não ficar travado e conseguir fazer uma leitura agradável.